A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou radicalmente as nossas rotinas, nos obrigou a criar novos hábitos e a repensar nossos modos de vida. Para analisar o antes, o durante e o que virá depois da pandemia, conversamos com o professor Roberto de Almeida. Ele é médico, especialista em medicina intensiva e pós-graduado em gestão hospitalar. Em Foz do Iguaçu, está envolvido nas ações interinstitucionais de combate à Covid-19. Na UNILA, é professor no curso de medicina e pesquisador na área de medicina do estilo de vida e salutogênese. Em função do isolamento social, a entrevista foi gravada por videoconferência. Confira. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Maia. Seja bem-vindo novamente aqui no programa, né? Não é a primeira vez que você participa com a gente aqui do Fator Ciência, já foi nosso convidado na primeira temporada, se eu não me engano, né? E aí agora a gente então já te agradece por ter aceitado novamente fazer esse bate-papo com a gente. O tema de hoje é sobre a pandemia, né? A gente tem analisado sobre diversos aspectos a pandemia, mas a gente vai retomar um pouquinho da conversa que a gente já teve da outra vez, porque hoje nosso desafio aqui é fazer uma análise de toda essa situação de pandemia, coronavírus, isolamento, do ponto de vista da medicina, do estilo de vida, né, que é algo que você trabalha bem fortemente, as discussões sobre como o nosso estilo de vida impacta na nossa saúde. Eu acho que nenhum momento melhor do que esse para a gente discutir isso, no momento em que nosso estilo de vida mudou radicalmente, né, até de uma maneira brusca, porque a pandemia chegou muito rapidamente, a gente teve que mudar nossas práticas, fazer isolamento social, etc. E então a gente vai fazer uma tentativa de fazer essa análise, esses paralelos sobre como era a nossa vida antes, como está sendo agora, que seria o durante, né? Durante a pandemia, estamos no meio da pandemia ainda, isolamento social, e o pós, né? O que a gente pode pensar ou imaginar que toda essa situação vai nos levar a modificar nossa vida e como isso vai modificar nossa saúde também, né, professor? Então, já obrigada pela sua presença. O que a gente já consegue analisar até o momento, professor, no seu ponto de vista, de coisas que a gente já mudou, que você acha que do que a gente praticava antes para o que a gente está praticando agora e muito provavelmente para o futuro, nesse momento, o que a gente já consegue observar de mudanças no nosso estilo de vida e que impactam na nossa saúde, impactam no planeta? Muito bem, Mayara. A gente percebe que realmente o coronavírus, a Covid-19, ela criou uma ruptura bem marcante no ritmo, no estilo de vida que a gente vinha antes, que geralmente a gente se referia, né, de uma maneira assim, usual, chamada correria. Então, essa parada que a gente foi obrigado pela questão do isolamento social, pelas medidas preventivas e pela necessidade de a gente, todo mundo, pensar em como fazer o enfrentamento, e toda a sociedade foi mobilizada, toda a sociedade, né, da governo, a área pública, as empresas, os negócios, toda a sociedade foi mobilizada pela pandemia. Então, isso trouxe uma questão principal que a gente analisa inicialmente, é a parada. É um ritmo diferente, a gente ficando, a maior parte das pessoas ficando em casa. Isso traz, assim, um benefício, né, vamos dizer assim, de parar aquela correria, porque essa correria era, e sempre foi alegada, como uma dificuldade da pessoa fazer as boas escolhas, porque não tinha tempo, por conta das questões do dia a dia, não sobrava tempo para as escolhas saudáveis, para a mudança do estilo de vida. Então, esse maior tempo, a princípio, algumas pessoas, e aí a gente tem que ver que a oportunidade da parada, ela é uma oportunidade, mas não quer dizer que todo mundo esteja aproveitando. Então, a parada, muitas pessoas podem começar a pensar em se reprogramar uma nova forma de viver, tanto nas questões alimentares, de exercício. Exercício até tem alguns pontos polêmicos, porque a gente ficando mais em casa traz uma certa dificuldade, mas de qualquer maneira, o sono, né, outros princípios, né, como, por exemplo, os relacionamentos, a questão do estresse. Então, vários pontos que a medicina do estilo de vida trabalha, eles puderam ser, de certa forma, se beneficiar nesse sentido da parada do coronavírus. Porém,
a gente tem ainda algumas coisas para analisar, que é as consequências talvez não tão benéficas desse processo. Sim, é claro que a gente sabe também, né, professor, que nem todo mundo está em home office, né, ou nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas colocando em perspectiva que boa parte da população está, né, ou parcialmente, pelo menos, em algumas atividades está praticando em casa, a gente consegue observar, né, algumas coisas diferentes. Por exemplo, você mencionou a questão da correria, né? Às vezes a gente realmente sai de manhã para trabalhar, almoça na rua, depois continua no trabalho, daí, sei lá, vai para a faculdade à noite, já faz um lanche na rua mesmo, ao passo em que hoje, ficando em casa, muita gente que às vezes não tinha o hábito de cozinhar, hoje está cozinhando, por exemplo, né? Que é um dos aspectos que você comentou também na outra vez que a gente conversou sobre essa questão da gente comer mais alimentos naturais em vez de muitos alimentos processados ou industrializados, né? A gente tem observado pessoas cozinhando, pessoas aprendendo novas receitas, aprendendo a fazer pão caseiro, enfim, fazendo algumas atividades nesse sentido que talvez não faziam antes, né? Mas acho que entram outras questões também, né? Por exemplo, quando a gente fala de pequenas coisas, como o hábito de lavar as mãos, ou aprender a utilizar as máscaras quando a gente vai ter que sair de casa, né? Tem várias coisinhas assim no nosso dia a dia, é isso que eu estou falando do aspecto individual, né, professor? Não estou falando de outros aspectos mais macro. Mas no aspecto individual mesmo, a gente já percebe várias mudanças nesse sentido, né? E são hábitos que a gente está desenvolvendo ainda, ou que talvez a gente ainda venha desenvolver futuramente, né, professor? Sim, é. Esses hábitos, como você falou, da lavagem das mãos, ele é um princípio, é um fundamento, vamos dizer assim, da higiene, da saúde, a lavagem das mãos. Muito difícil, as pessoas acabam no dia a dia não tendo esse hábito, mesmo nos ambientes hospitalares, as pessoas às vezes têm dificuldades de fazer essa higiene das mãos, mas essa epidemia, a pandemia, ela está fazendo a pessoa incorporar esse hábito. Isso vai ser uma coisa muito boa, é um hábito muito saudável, a gente estar atento para tanto a lavagem das mãos quanto o uso do álcool. Então, isso vai trazer um benefício muito, já está trazendo um benefício e espero que seja incorporado como uma parte do estilo de vida. Mas em relação a outros princípios, como você estava falando da alimentação em casa, eu acho que tem um ponto que o isolamento, as pessoas que estão ficando em casa, a gente tem observado alguns relatos das pessoas terem, assim, ansiedades, angústias e preocupações, e aí, claro que a gente é um todo, físico, emocional, mental, espiritual, e essas questões todas, elas trazem também, às vezes, a comida pode estar, e a gente vê que tem algumas pessoas comentando até nas redes sociais, dessa questão do alimento como conforto, como alívio do estresse. E aí a gente acaba tendo um risco também, durante a pandemia, das pessoas estarem comendo, às vezes, até mais do que poderia, do que seria necessário, né? Então, esse é um ponto importante. E a questão do exercício, eu também tenho analisado, que é outro pilar da medicina do estilo de vida, que tem amplo debate sobre isso, porque as academias, né, com toda a dificuldade, foram fechadas no começo, agora tem algumas dúvidas, e mesmo com abertura parcial, às vezes as pessoas têm insegurança, porque realmente é um ambiente de muito contato com os aparelhos e tudo, então as pessoas estão ficando em casa. Muitas pessoas aí em casa têm problema sério da preguiça, né, da pessoa não conseguir criar motivação para ir fazer alguma atividade sem os aparelhos em casa. Então, a gente vê isso também como um ponto crítico nesse momento. Então, a gente vai acabando que muitas questões vão surgindo e o estilo de vida das pessoas vão sendo analisados. Uma das coisas que a gente estava comentando também é em relação aos relacionamentos. Um dos pilares da medicina do estilo de vida é relacionamento. E o relacionamento, ele depende, né, de diálogo, de conversa, e é claro que para muitas pessoas que estão ficando mais em casa, estão tendo oportunidade. Mas estar tendo oportunidade não significa que a pessoa está sabendo fazer o diálogo, então isso pode estar trazendo um pouco de estresse também nesse momento, um pouco os conflitos, as dificuldades. Nem todo mundo conhece os princípios da comunicação não violenta, então as pessoas não sabem expor os seus sentimentos, as suas necessidades, as suas questões, e acaba gerando um pouco de estresse, e isso
é algo que vai aparecer aí, né, como resultado dessa pandemia também, resultado dessas vivências aí, né? Ou seja, né, professor, acho que a gente saiu de um extremo e passou para outro, né? Se a gente pudesse resumir assim, mais ou menos, né? Antes o extremo da correria do dia a dia, que você mal tinha tempo muitas vezes de ficar em casa, mal tinha tempo de ficar com a sua família, porque tá todo mundo com as suas respectivas atividades e tal. E esse cansaço da correria, até num sentido literal, né? Porque você sai de casa, tem trânsito, chega atrasado, não tem tempo de ter uma pausa adequada para o almoço, enfim, tem que fazer as coisas de uma maneira muito atropelada. E aí a gente sai disso para um outro extremo também, que às vezes a gente fala, nossa, agora eu vou ficar um pouco em casa, mas ficar um pouco em casa é agradável quando você está cansado, quando você precisa relaxar. Mas ficar em casa 24 horas por dia, todos os dias, né, professor, impacta também nesse outro lado, né? Então, assim, em alguns momentos pode ser bom ficar em casa, pode ser bom, por exemplo, para as pessoas que estão trabalhando em casa, que não perdem esse tempo no trânsito, ou que podem fazer o seu próprio alimento, ou que podem ficar mais tempo com a sua família, mas, por outro lado, sentem falta de atividades de lazer, de encontrar com os amigos, né, de ter aquele fim de semana para relaxar, para fazer uma pequena viagem ou alguma atividade diferente. Então a gente saiu de um extremo e passou para outro, né? E os dois extremos sempre são muito difíceis, né, professor? Eu acho que essa pandemia também nos mostra o quanto a nossa vida carece de equilíbrio, né? E talvez seja nessa linha, né? A questão do estilo de vida é buscar o equilíbrio, né, professor? Equilíbrio, a harmonia, o equilíbrio é fundamental. E você estava falando, isso é muito importante. É, nós somos seres sociais, assim, o nosso equilíbrio, ele tem muito a ver com as nossas relações, com o convívio, né, e com a qualidade do convívio, então, os ambientes que a gente frequenta, a gente escolhe os ambientes pelas características das pessoas que a gente encontra. Então, é muito interessante esse ponto, né? E aí, essa questão do isolamento traz, assim, dificuldades das pessoas procurarem e se encontrarem. A gente tem visto cenas, assim, que vão ficar marcantes aí nessa época do coronavírus, a dificuldade com os idosos, com os avós, a questão do contato né, de familiares e amigos, o abraço, a gente, é tão importante, né, a gente se encontrar, ter o nosso contato afetivo com as pessoas, isso tudo está em stand-by, vamos dizer assim, isso tudo tem impactado, sem dúvida, nesse momento, e mostrado talvez para as pessoas o valor, isso é bom, né, as pessoas reconhecerem pela falta, pela carência, o valor disso, para saber quando puder fazer isso, poder aproveitar mais, mas também traz para a gente uma reflexão sobre como que a gente tem organizado a nossa vida, né? Eu acho que esse é um ponto que é o princípio da nossa reflexão, que nós temos que pensar do presente e futuro, é como que a gente vai organizar a nossa vida, como que a gente quer a nossa vida, né? Porque uma das coisas que a gente precisa aprender, e na medicina do estilo de vida, um dos pilares, assim, do manejo do estresse, da correria, das coisas, é a atitude de estar presente, com a meditação, com a questão de estar no aqui e agora, com foco. A qualidade da vida da gente depende da nossa qualidade de vida no presente. Então, se a gente vive a correria pensando no futuro ou a correria pensando no passado, a gente vive sem a qualidade de estar aqui no presente. Então, eu acho que esse momento é importante que as pessoas reflitam sobre isso, né, para entender bem como que elas podem qualificar a vida agora, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia. Uma coisa que você falou importante, as pessoas estão ficando em casa, home office, cuidando das crianças em casa, e uma das coisas que a gente tem que analisar, todo ser humano precisa analisar, é a qualidade da auto-organização, a organização pessoal. Porque, de certa forma, a gente se organiza em função das coisas externas que a gente faz, dos compromissos, das agendas. No momento que você está mais você com as suas coisas, e isso exige mais autodisciplina, auto-organização. Então, isso também vai ser valorizado mais daqui para frente. E partindo dessa perspectiva, professor, acho que a gente já fez uma análise interessante aqui do momento atual, né?
E se a gente parar para pensar no futuro, então, né? A gente falou de vários hábitos que a gente adquiriu agora. Claro que muitos desses hábitos são em função do momento. A gente está sendo obrigado a fazer determinadas coisas. Mas o que desses hábitos você acredita que a gente pode levar para o futuro também, né? Como você disse, por exemplo, a lavagem das mãos, ela é um protocolo básico de saúde, tanto individual quanto para quem é profissional de saúde, né? Dentro dos hospitais você tem um protocolo de lavagem das mãos. Mas, além disso, você acredita que a gente vai, em função da pandemia, porque, querendo ou não, esses momentos de ruptura tendem a provocar transformações na sociedade, né? Desde o nível individual até níveis macro, né? Uh, esses pequenos hábitos ou grandes hábitos, de que mudanças você acredita que a gente vai conseguir verificar daqui para frente? Você acredita que a gente vai mudar mesmo a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se exercita, a forma como a gente se relaciona, e até pensando em níveis maiores, sei lá, pensar em planejamento das cidades, planejamentos urbanos, os próprios comércios que precisam atender os seus clientes vão ter que repensar os seus fluxos, a sua forma de atendimento, porque essas rupturas causam isso, né? Causam que a gente tenha que se reinventar em alguns aspectos, né? Você vê isso acontecendo, principalmente com foco na saúde? Eu penso que muita coisa em todas as áreas vão acontecer, na área da educação, da saúde, dos negócios, muitas rotinas e trabalhos vão começar a mudar, né? A gente viu, por exemplo, o uso da tecnologia, de comunicação, ela vai ter um impacto muito grande, porque vai ser visto, está sendo observado agora, que a gente pode fazer uma série de atividades à distância, com tecnologia, com comunicação. Então, por exemplo, até a medicina, que no Brasil estava tendo muita dificuldade em começar a usar a telemedicina, o atendimento à distância, hoje já está autorizado, já tem sido feito, e provavelmente esse vai ser uma coisa que vai ficar como uma prática, organizada, com todos os cuidados, mas vai ser uma possibilidade a mais, né, de atender as pessoas. Os trabalhos, as reuniões, né, quantas vezes as pessoas marcam reuniões e vão e se deslocam, às vezes até de uma cidade para outra. A gente estava conversando ali, muita gente vai para Brasília fazer reuniões, ou, né, no Brasil é muito comum na área pública fazer uma reunião, a pessoa vai, viaja para fazer uma reunião e volta. Então, muitas coisas nesse sentido vão ser mudadas, e isso vai trazer benefícios na perspectiva, como você falou, individual, do menos correria, menos estresse, e as pessoas terem mais tempo livre, né, para poder cuidar da saúde, cuidar das outras coisas que são importantes, e, fundamentalmente, hoje a gente observa que tem uma relação intrínseca entre o comportamento, o estilo de vida do ser humano e a saúde do planeta. Então, uma das coisas que ainda não é muito discutida e valorizada é o impacto das atividades humanas, do conjunto das atividades humanas, não é de um ser humano ou dois, mas é de 7,7 bilhões de seres humanos em conjunto, fazendo a sua alimentação, o seu transporte, as suas atividades, o seu consumo e uso das tecnologias que vão impactando no ecossistema, na natureza. Então, esse processo tende a mudar. E se a gente valorizar isso, como essas mudanças que nós estamos vendo pela pandemia, elas são muito úteis para outros grandes desafios que as pessoas não sabem nem comunicar no dia a dia, como, por exemplo, a mudança do clima, o aquecimento, uma série de coisas que estão acontecendo hoje por conta da forma como a sociedade estava vindo, e agora, com a pandemia, a gente pode mudar também e vai beneficiar esses outros grandes desafios. Então, a gente vai ver muitas novas metodologias de trabalho, de relacionamento, de organização da sociedade, né, diminuição da carga de trabalho para você ter a eficiência. Então, tudo isso eu vejo como positivo para a saúde das pessoas e do planeta. Essa questão do home office, eu acho que é algo que ficou bastante evidente para várias classes profissionais. Claro que a gente sabe que não é o caso de todo mundo, né, professor? É bom a gente reforçar que quando a gente fala isso, a gente entende que existem profissionais, sim, que
precisam estar em loco nas suas atividades. Mas existe uma grande porcentagem de profissionais que conseguem desenvolver a sua atividade à distância, né? E isso ficou bem evidenciado agora, porque muita gente consegue ali montar seu escritóriozinho em casa, senta ali, trabalha as suas horas por dia correspondentes e consegue desenvolver. E muitas vezes a pessoa que poderia, então, estar trabalhando em home office, ou em período integral, ou parcial, ou em escalas de revezamento, por exemplo, muitas vezes fica ali 1 hora, 2 horas no trânsito por dia, né? E a gente sabe que ficar no trânsito é algo que prejudica muito a qualidade de vida, né? Um fator de estresse, você fica parado, sentado, seja dirigindo ou seja no transporte público também, você fica ali meio confinado, a gente sabe que isso prejudica um pouco a qualidade de vida, te toma tempo, que você poderia estar fazendo outras atividades, sendo que a gente pode trabalhar de maneira remota, né? Para várias atividades é possível, é viável e, como você bem mencionou, a gente tem tecnologia hoje em dia que possibilita isso, né? Isso também E a pode ser um fator a poluição ser ainda. repensado, né? Oi? E a poluição ainda, além do estresse, do transporte, o transporte de gente em grande quantidade, sendo que acaba gerando mais emissão de gases, né, gás carbônico, poluição, que também é um problema para o ambiente, para o planeta, né? Então, vários benefícios podem surgir dessas mudanças que nós estamos falando. E essa é interessante também. Exato, a gente diminuindo essa carga de necessidade de transporte, um dos efeitos é a questão da poluição, né, que a gente pode diminuir. Tem até eu até acredito que a gente pode comentar também sobre algumas tendências aí de comportamento e de mudanças. Por exemplo, se a gente observar na Europa hoje, que eles já estão na curva decrescente aí da pandemia e conseguindo reabrir e retomar algumas atividades, a gente tem visto alguns governos e alguns projetos de incentivo ao uso da bicicleta, por exemplo, em vez do transporte público, né? Porque é mais saudável, obviamente, você se movimenta e é ao ar livre, né? Você não fica confinado. Então, a gente também talvez consiga observar esse tipo de movimento, né, professor, de mudanças também num nível macro, de planejamento urbano, por exemplo, ou de as próprias empresas se organizarem de maneira que os funcionários não tenham que ir até lá. Isso. Eu vejo que essa é uma tendência importante de repensar a mobilidade humana e urbana, no sentido de que a gente precisa colocar o ser humano no centro das decisões. Então, o local onde se constrói vamos dizer assim, a moradia, o acesso às vias públicas, as ciclovias, tudo isso tem que começar a ser pensado para valorizar a qualidade de vida urbana. Você sabe que um dos grandes desafios do século XXI é exatamente a maior parte da população, no Brasil já mais de 80% da população já vive nas cidades. E se você for ver os grandes problemas que a gente está agora analisando, as pessoas moram, às vezes, muito mal, né, em áreas, né, que não têm qualidade de habitação, bairros superpopulosos, sem saneamento. Então, todas essas coisas, as pessoas moram muito próximas, aglomeradas, todos esses problemas vão impactar nos números da pandemia agora, mas isso vai sinalizar exatamente a necessidade de mudanças, tanto na moradia, no transporte, porque a vida precisa ser repensada de como ela está sendo organizada. A lógica que a gente tem de organização era uma lógica do século passado, de uma visão que era diferente. Hoje em dia, a gente vai ver que a gente consegue fazer mais de uma maneira diferente, com o uso das tecnologias. Então, esses são desafios que eu acho que vão ser muito bons, e a experiência, vamos dizer assim, o lado bom da experiência, né, porque, claro, o sofrimento, as mortes e tudo é o lado negativo da pandemia, mas o lado positivo seria a gente ter a oportunidade de ver novas formas de viver e trabalhar e se relacionar. E do ponto de vista dos profissionais da saúde, professor, a gente sabe que, bom, essa pandemia veio de uma maneira muito violenta, né? Mas você acredita também que a gente vai conseguir repensar protocolos, métodos de atendimento? Você falou de atendimento remoto, né?
de telemedicina, etc. Mas até em termos assim de infraestrutura, de práticas na saúde, né? Você acredita que a gente vai ter algum legado, digamos assim, desse momento, dessa crise? Vai ser possível repensar algumas práticas ou métodos de gestão, por exemplo, na saúde pública, ou algo nesse sentido? Muito importante. Eu vejo que sim, porque diante da crise da pandemia, a gente observou que a primeira preocupação que surgiu foi a falta de infraestrutura, da capacidade de atendimento, que nós já estávamos no limite, vamos dizer assim, de ocupação de leitos, vamos dizer assim, eu coordeno a UTI lá do Hospital Municipal, e a gente vê que a gente vivia e vive, né, com a capacidade ali 80, 90, 100% de leitos ocupados. E se você vem uma epidemia que você prevê que vai ter um número maior, a gente começa a ver uma preocupação muito grande, o sistema já está no limite. E se a gente não vem se preparando para uma situação como essa, a gente vê o que estava acontecendo e aconteceu em vários lugares. A falta de estrutura, as pessoas realmente morrendo pela falta de assistência hospitalar, de leitos de UTI, no caso das doenças agudas aí, respiratórias. Então, o que acontece? Uma das coisas que se prevê, e os países como Taiwan e Singapura, eles fizeram, com a outra pandemia que eles tiveram, outra epidemia que eles tiveram, na realidade, eles tiveram uma atitude como país, como cidades, de se preparar para uma próxima pandemia. Então, essas atitudes a nível de governo, de saúde pública, elas são fundamentais e são coisas que nós temos discutidos, que são legados dessa epidemia. A gente vai precisar estar preparado para a próxima pandemia. E isso vai beneficiar tanto a gente ter uma capacidade de enfrentar uma próxima pandemia, quanto nesse período até lá, essas mudanças que nós vamos fazer, a partir do que nós estamos aprendendo agora, elas vão permitir a gente, como é que pode dizer, incorporar novas práticas que vão ser benéficas também, não só para epidemias, mas para a qualidade, vamos dizer assim, da assistência. Por exemplo, a gente está vendo agora a necessidade de vigilância ativa, porque a vigilância epidemiológica ela tem um papel importante, mas ela vai coletando os dados do que foi acontecendo no passado, e a gente precisa estar monitorando em tempo real as coisas. Então, a grande dificuldade que a gente vê hoje na gestão pública da epidemia é a falta de dados, a falta de informação, a falta de informação clara, quantas pessoas estão tendo, aonde estão, não tem os canais corretos. Então, essa estruturação da informação é uma coisa fundamental para gerir a saúde. Eu acho que nós vamos estar caminhando nessa direção, e isso vai ajudar muito. Então, são vários benefícios que a gente está vendo nesse sentido. Professor, e sobre esse ponto, né, que você menciona sobre a necessidade da gente ter dados mais concretos, né, dados mais precisos para enfrentar esse tipo de situação, acho que a gente se depara também com um momento em que hoje o mundo inteiro está falando sobre ciência, né, e está olhando para a ciência. Não sei até se tem algum precedente recente aí na nossa história em que a gente tem ouvido tanto falar sobre a importância da ciência, né? Mas nesse aspecto também a gente vive um conflito, né? Ao mesmo tempo em que a gente precisa comunicar sobre a ciência, e que é muito difícil, a gente entende que explicar sobre como funciona o método científico, como que a ciência trabalha, como que os cientistas trabalham, não é uma tarefa muito fácil também. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento e essa compreensão, né? E aí, aliado a tudo isso, já é difícil a gente comunicar questões relativas a informações úteis, né? Informações verdadeiras, e ao mesmo tempo a gente ainda tem que combater o que até a OMS tem chamado de infodemia, né? Ou seja, uma pandemia, né, de informações, não a da doença, mas a de informações, e que ao mesmo tempo a gente tem também tantas notícias falsas, né, tantas informações desencontradas, tantas coisas imprecisas, as pessoas muito confusas, sendo atropeladas por informação de todo lado, e isso também é um desafio, né? Eu acredito que tanto para quem é profissional da saúde, quanto para quem é profissional da comunicação, a gente está vivendo um momento muito difícil nesse sentido também, né, professor? E daqui para frente, talvez a gente tenha que pensar nisso também, né? Sem dúvida. Tem dois aspectos aí muito importantes. Primeiro, em relação à questão
da produção do conhecimento, a produção científica, ela é um processo assim que exige um investimento, geralmente grande investimento de longo prazo, para que o país e a sociedade conte com bons profissionais fazendo bons trabalhos, com bons laboratórios, fazendo pesquisas para que, diante das demandas, eles consigam rapidamente ter as estruturas necessárias para produzir as respostas. Então, a gente viu aqui muitas coisas puderam ser feitas porque houve rapidamente alguma mobilização em torno de investimentos, de equipamentos, recursos para pesquisas que estavam nos últimos anos bem diminuídos. Então, a gente viu que a necessidade trouxe, então, para a produção do conhecimento, recursos e prioridades, investimentos, e uma coisa que me chamou a atenção também nessa perspectiva da ciência, e que é um grande desafio, é a interdisciplinaridade. A gente está vendo aqui esforços magníficos aqui na Unilas, no Oeste, profissionais de várias áreas trabalhando juntos com um objetivo em comum. Então, engenheiros, pessoa de computação, da medicina, o pessoal pensando em soluções, produção de equipamentos. Então, a ciência e a inovação e a tecnologia, elas dependem dessa visão integrada, interdisciplinar. Então, isso a ciência, sem dúvida, precisa entrar nesse patamar, e a sociedade está vendo isso como uma importância de uma ciência, na questão das pesquisas dos medicamentos, né, para as pessoas tirarem as dúvidas, não é porque um medicamento é bom para uma coisa, ele vai ser bom para outra, e todas essas questões que, como você falou, não são simples, e que na hora que a gente tem uma pandemia e tudo que se fala em todos os noticiários, em todos os grupos de WhatsApp é sobre o mesmo assunto, a gente vai observar aquele fenômeno que a gente sempre fala, né, quando está em época de Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo dá o seu palpite. Então, a gente, nesse momento, todo mundo é cientista, é profissional, fala da saúde, fala de remédio, todo mundo tem sua opinião. E isso acaba gerando, pela possibilidade que a gente tem de mais equipamentos hoje de comunicação, grupos, ferramentas, essa infodemia que você falou. Então, a gente está num momento que todo mundo transmite. Às vezes a pessoa nem lê, ela só vê o título e ela já manda para frente, já manda para vários grupos. E aí existe a informação que ela desinforma, a informação que ela confunde, que ela pode enganar, e aí tem pessoas mal intencionadas, e aí tudo isso vira uma grande problemática parte. Então, o que a gente precisa também, depois desse movimento, é começar a valorizar as boas fontes de informação. Então, a gente vai precisar, cada vez mais, o modelo de divulgação do conhecimento, hoje está tudo fácil e barato, e as pessoas acabam consumindo qualquer coisa. Então, a gente vai ter que ter informação de qualidade. E isso é uma coisa que, tanto a produção científica que a gente estava falando, quanto a divulgação científica também precisa estar trabalhada daqui para frente. Esse é um grande desafio para a gente, pensando, né, nas consequências dessa pandemia, como que a gente vai se organizar. Eu tenho visto até que as tecnologias estão usando o Twitter e outras, estão identificando certas mensagens como possíveis mensagens que podem confundir, e eles estão dando interferências de inteligência artificial. Isso também vai ser uma coisa muito importante para o futuro. A gente praticamente tem muita informação e vai precisar de ter ajudas de tecnologias e a tecnologia mais antiga, que a gente chama, que é o nosso cérebro, né? O nosso cérebro tem que ser utilizado. Então, a gente desenvolveu o senso crítico. Eu acho que as pessoas estão aprendendo, né? Pelo menos elas se questionaram, será que é verdadeiro? Será que é fake news? Será que tudo isso está sendo bom também, nesse sentido, desenvolver o senso crítico. Claro que, como você colocou antes, né, professora, a gente sabe que a crise ela é muito grave, ela é muito dolorosa, e a gente tem muita gente adoecendo, muita gente indo a óbito, né, muitas mortes. Então, a gente sabe que tem todo esse lado doloroso, porém, a gente
tem todo esse outro lado de começar a nos repensar enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né? E eu acho que isso é importante também, porque a gente precisa buscar sempre formas de melhorar, né? Melhorar nossas práticas pessoais, nossas práticas coletivas. E você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que para a gente poder concluir aqui, que é a questão da interdisciplinaridade, né? A gente tem feito esse esforço aqui de entender a crise sob várias óticas, e veja quantas são, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista econômico, sob vários aspectos a gente está tendo que repensar nossos conhecimentos e os nossos métodos e as nossas pesquisas e os nossos trabalhos, né? E tudo que envolve a nossa vida. E nesse ponto, eu acho que a gente pode pontuar aqui também o papel da UNILA, né? Você mencionou também parceria com outras universidades, como a UniOeste. A gente tem visto uma parceria interinstitucional muito forte aqui em Foz do Iguaçu, né? Você é uma das pessoas envolvidas, né, professor? Mas nós temos muitas outras pessoas da comunidade acadêmica atuando em conjunto com outras instituições. A gente tem a notícia aí de que Foz do Iguaçu é a cidade no Paraná que mais testa as pessoas para a Covid, e isso é graças a essas parcerias, né? Nós temos 2 laboratórios habilitados na cidade, o que é um feito incrível, né, professor? Porque tem cidade que não tem nenhum, ainda precisa daquela dependência de mandar os exames para Curitiba, como a gente mandava até algum tempo. Então, o papel da universidade nesse momento, ele também é crucial, né, de trabalhar em prol da sociedade com a sociedade, né? E a gente, tanto nessa questão de mão de obra, que é quem está à frente, quanto na produção de conhecimento, né? Porque também tem todo o lado das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse momento também, que vão subsidiar essas ações futuras que você comentou, né, professor? Essas, talvez, decisões melhores no futuro, né? Com base em dados, em ciência, em pesquisa. Sim, e uma coisa que você falou que é interessante, né? Então, a participação da universidade, a UNILA, com além do laboratório, toda a central de atendimentos, né, que a gente montou com estudantes e estudantes praticamente do último ano, internos já da medicina, praticamente atendeu a demanda inteira de acompanhamento das pessoas para dar informação. Todas essas questões, elas vão ficar como ferramentas de qualidade de atendimento. E uma coisa importante que a gente precisa verificar é que o século XXI, ele é um século desafiador para a produção de conhecimento, porque os problemas, agora a gente está vendo cada vez mais o quanto os problemas são complexos. Existe até uma expressão utilizada, que é a expressão VUCA, né? Que o mundo está cada vez com maior volatilidade, as coisas estão correndo de uma maneira muito rápida e elas têm uma instabilidade, que é unstable, e elas também são complexas e ambíguas. Então, todas as coisas que são dessa maneira geram problemas científicos complexos, desafiadores, e não tem como uma disciplina só resolver os problemas. Não dá só para as pessoas da medicina estudarem, por exemplo, um problema complexo como é a questão da pandemia. Então, a gente vai precisar produzir conhecimentos. A questão, então, desses problemas complexos vão ser em várias áreas. A saúde planetária é uma das áreas que eu tenho estudado também, que mostram que a gente tem problemas como a mudança do clima, a questão da biodiversidade, a questão de vários elementos de poluição que a gente tem hoje, que a gente não consegue ainda lidar de maneira eficaz, mas não é problema simples, é um problema que toda a sociedade, a modo do que ocorreu com o coronavírus, se mobiliza. Então, a gente vai precisar desenvolver isso, e isso é uma grande esperança que a gente pode ter para essa era pós-Covid, né? Como que a gente vai ser depois da epidemia. Professor, muito obrigada. Acho que foi muito interessante essa discussão que a gente fez antes, durante e depois, né? Estamos ainda no durante, mas a gente já, com esse bate-papo, a gente já consegue visualizar um pouquinho do que pode vir a ser o mundo daqui para frente, né? O que seria o novo normal, né? Que é um termo que a gente tem usado também, né? Uma expressão que a gente tem utilizado. Sempre muito bom poder contar com a sua participação, professor. Agradeço muito. Quem sabe obrigado, até uma próxima. Mas, obrigado, vocês também.